Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Ghost Game. Dessa vez mais um episódio muito especial, Ghost Game com muitos episódios incríveis recentemente. Mas antes da gente começar com a revisão, vou pedir que vocês deixem um like aí, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Vamos começar? Vambora! Nesse episódio, então, nós temos o foco mais uma vez no Kotaro, aquele amigo dos escolhidos, mas que não é um escolhido ainda e que muitas pessoas estão apostando que vai ser um escolhido no futuro. Talvez o parceiro do Ryudamon, né? A gente vai ter que esperar pra ver. Mas ele estava lá fazendo várias coisas que ele normalmente faz e ele acaba sendo afetado por uma planta Digimon estranha que muitos ali não viram, não estavam vendo o que estava acontecendo e aquilo faz com que ele veja ilusões, né? Basicamente, foi colocada uma sementinha, algo do tipo, atrás do pescoço dele, que faz com que ele enxergue coisas que não estão lá de verdade. E quando ele olha na água, ele vê essas ilusões, são plantas enormes que começam a cercar ele, atacar ele, entrar na boca dele, nos ouvidos dele e tudo mais. É bem aterrorizante até. Isso faz com que ele fique com cada vez mais medo, faz com que ele não queira mais chegar perto d'água, e daí ele nem toma banho, nem toma água, nem nada do tipo, né? Então fica bem difícil, ele quer só se trancar no quarto dele e por aí vai. E o que acontece é que se você prestou atenção, você vê que isso é bem o que um predador faria. Um predador que está preparando a sua presa para que ele se alimente, muitas vezes vai se comportar exatamente dessa maneira. E é realmente o que estava acontecendo. A gente tem um Digimon que estava preparando o Kotaro para que chegasse o momento exato dele servir como um alimento. Então, bem complicado, né? Todo mundo que conhece Digimon sabe que no mundo digital eles caçam uns aos outros. Então não é difícil que um Digimon venha para o mundo real e queira continuar caçando o que quer que seja, ou outros Digimons, ou humanos mesmo, né? O que torna essa coisa de muitos Digimons vindo para o mundo real algo extremamente perigoso, nada benéfico. Mas agora a gente vai ir para outros pontos importantes. O Digimon que fez papel importante nessa história foi uma Oleamon. Oleamon, para aqueles que não sabem, é um Digimon completamente 100% novo, que não tinha aparecido em nada até agora, nem mesmo no novo Gym Card anunciado para o Gamamon. Ou seja, mais um Digimon novo surpresa, o que é incrível para uma nova história de Digimon. Coisas assim não acontecem, galera. É muito raro de acontecer. A gente viu coisas assim mais acontecendo lá na época de Adventure e Adventure 2. Mostra a força de Ghost Game com certeza. Oleamon é uma Digimon planta, né? Uma planta carnívora, basicamente, daquelas que se alimentam de insetos. Então, dentro do mundo digital, muito provavelmente caça Digimons insetos, né? Ela é um Digimon do atributo vírus e que está no nível perfeito de evolução. Apesar dela não ter parecido ser um Digimon muito poderoso nessa história dentro desse episódio, ela é sim, né? Inclusive ela não foi nem derrotada durante esse episódio. E ela se especializa nisso. Ela para em um lugar, ela provavelmente age como um predador em volta desses Digimons que são insetos, né? Na grande maioria das vezes, pelo menos é o que eu imagino. Ela coloca esses botõezinhos ou sementinhas no corpo desses Digimons e aos poucos eles vão vendo ilusões e eles vão ficando cada vez mais assustados, eles não querem chegar perto d'água. E daí então ela acaba preparando eles de alguma maneira para que ela os devore lentamente, que é como normalmente essas plantas carnívoras se comportam. No caso de um Digimon planta carnívora, deve ser bem aterrorizante de certa forma, né? E ela tem uma aparência muito legal, um design muito incrível, principalmente para um Digimon planta carnívora, né? Inclusive se encaixa de maneira muito interessante em várias linhas evolutivas diferentes. Era ela que estava afetando o Kotaro, e depois ela tenta atacar os escolhidos de maneira semelhante, o que não dá muito certo, porque, principalmente ali vindo da Aruri, eles descobrem que ela não gosta de certos aromas muito fortes, ou inseticidas, perfumes, coisas do tipo, fazem mal para ela de certa forma, ela não gosta daquilo, né? E eles acabam se aproveitando desse ponto fraco para atacarem ela, para subjugarem ela, que foi muito importante. Então bem legal aí, novo Digimon, vamos continuar. Agora, galera, eu quero fazer uma comparação entre essa nova Digimon, a Oleamon, com a Arukenimon. Porque é similar a Arukenimon, que consegue assumir uma forma de um ser humano, basicamente, para estar atraindo suas presas, para estar enganando os outros e tudo mais, Oleamon fez quase a mesma coisa. Quando ela estava criando aquelas ilusões, principalmente quando aquela flor tinha desabrochado no pescoço do Kotaro, ela apareceu com uma forma feminina
de uma humana, basicamente ali, que estava sendo encantadora com ele, sendo uma pessoa incrível com ele e trazendo ele para um lugar que aparentemente ia ser maravilhoso. Tava enfeitiçando ele, guiando ele basicamente pro almoço, né? Pro almoço daquele Digimon. E ele foi até lá e ela guiou ele, preparou ele de várias formas diferentes, tudo usando aquela forma de uma humana, né? Com um chapéu, com uma roupa, de uma aparência semelhante ao que a gente vê a Oleamon mesmo, porém, né, bem semelhante àquilo que a gente viu com a Arukenimon, bem semelhante até com outros Digimons que conseguiam assumir formas humanas, como o Piedmon, como o Myotismon, e a gente viu. É bem interessante, né, que esses Digimons tenham esse tipo de habilidade. E uma parte rápida, porém extremamente importante, é quando a gente descobre que a Oleamon foi basicamente enviada para o mundo digital depois de ter se encontrado com o pai do Hiro, que tinha se alimentado ali junto com a Oleamon, né? E ele tinha visto que aquela comida que ela tinha preparado tinha um cheiro bem ruim, de certa forma. E o que acontece é que, primeiro, isso é importante porque a gente viu o mundo digital mais uma vez. Segundo, porque a gente viu o pai do Hiro no mundo digital mais uma vez. E terceiro, porque é mencionado que o Oleamon normalmente vive nas terras da fronteira ou nas fronteiras do mundo digital, algo do tipo. Não ficou bem explicado isso, que lugar é esse do mundo digital. Talvez a gente veja mais sobre isso no futuro, mas prestem atenção porque tudo isso é bastante importante. E agora eu quero comentar com vocês como foi inteligente o método de se lidar com esse Digimon. Foi bem diferente do que normalmente é feito. Partiu principalmente do Angoramon. Quando ele percebeu que Digimon era aquele, ele já sabia mais ou menos como lidar com a situação. Ele engana ela, fala que dava pra você conseguir um sabor, um gosto muito melhor daqueles humanos se eles fossem preparados de maneiras diferentes, né? Isso distrai ela por tempo suficiente até que ela faça alguns movimentos errados e acabe sendo derrotada, graças a várias coisas que são armadas por eles ali, né? Mas, principalmente essa parte, foi muito semelhante a uma certa história que a gente vê em Senhor dos Anéis, no Hobbit. Se você acompanha esse tipo de história, você deve saber do que eu tô falando. Uma certa história onde você tem uns trolls e eles estão tentando cozinhar alguns seres ali, né? E chega um dos personagens principais e engana esses trolls falando que dava pra preparar aqueles seres ali de maneiras diferentes para que o gosto fosse muito melhor. E isso engana eles por tempo suficiente até que eles acabam morrendo graças à luz do sol, né? Eles não podiam ficar durante o dia. Foi muito semelhante, eu achei super legal, né? Como isso foi feito. Mais uma vez, bastante sabedoria e inteligência vindo principalmente do Angoramon, que é um Digimon muito inteligente. A gente sabe disso desde o começo dessa história. E por último, eu quero comentar com vocês sobre o fato da Oleamon ter ficado viva no final, ter continuado vivendo no meio dos humanos e virou basicamente uma cozinheira que tem até um programa e por aí vai. Então é muito interessante a gente ver que mais Digimons têm ficado ali, né, sob os cuidados do Clockmon e de outros Digimons legais que estão convivendo com os humanos. Mesmo assim é muito complicado esse tipo de coisa. Dá pra vocês notarem que essa Digimon é uma planta carnívora, que ela estava prestes a devorar um ser humano sem nem pensar no que ela estava fazendo. Ela continua sendo um Digimon do nível perfeito que é extremamente poderosa. Ela continua sendo uma planta carnívora que vai querer devorar outras coisas, então vai saber se ela não vai mudar de ideia daqui a um tempo, apesar dela estar sendo observada e tudo mais. E ela continua também sendo um Digimon do atributo Vírus, o que complica as coisas mais ainda. Se vocês conhecem os Digimons do atributo Vírus, vocês sabem disso muito bem. Então tudo bem, eles decidiram deixar ela lá, perceberam que as coisas poderiam ser melhores, mas nem sempre vai ser assim. A gente já viu outros exemplos disso, e pode ser até que esses Digimons voltem a causar problemas no futuro. Então, vai saber, né? Eu só acho que, às vezes, esse tipo de solução não é a melhor ideia, mas isso mostra pra gente que esses escolhidos ainda tem muito que evoluir ainda. Mas então o episódio fica por aqui, vamos falar da prévia. E como eu sempre digo pra vocês, como eu vou estar falando da prévia, vai estar lotado de spoilers aqui. Se você não quiser spoilers, por favor, para de assistir esse vídeo aqui agora. Tô avisando pra vocês não terem problemas com isso. E agora eu vou começar a falar da prévia. E não tem muito o que se entender ali da prévia, dá apenas pra gente perceber que tem um Digimon que tá afetando pessoas, atacando pessoas e fazendo coisas ali que não são muito legais no mundo humano. E que Digimon é esse? É um Shadramon. Shadramon, para aqueles que não sabem, é uma evolução do Wormmon, aquele que apareceu em Digimon Adventure 02.
que usou o Digiovo da Coragem. E se eu não me engano, essa é a primeiríssima vez que esse Digimon vai aparecer em um anime de Digimon. Então, fantástico! Finalmente, a gente vai ver um Digimon como esse aparecendo. A prévia fica por aqui e o episódio também. Então, de escolhidos, esse não foi um episódio muito complexo, cheio de coisas incríveis e novidades e tudo mais. Porém, a gente teve sim um Digimon completamente novo e uma história até que bem legal. Então eu gostei bastante desse episódio, eu achei ele bem especial também. Mas eu quero saber o que vocês acharam do episódio. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então foi, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.